Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, e hoje vamos começar, nessa última semana, revisão de todos os pontos que nós vimos durante essa segunda parte, esse segundo bloco do segundo bimestre, beleza? Hoje nós vamos fazer uma revisão da frente A, referente a esses capítulos que nós estudamos, beleza? Vamos resolver alguns exercícios referentes às ligações químicas, geometria molecular, polaridade das moléculas e interações intermoleculares, certo? Primeiro exercício então, certo elemento A apresenta a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pergunta-se que tipo de ligação química o elemento A faz junto com o outro elemento B que possui número atômico 35. Justifique sua resposta. Pessoal, vamos destrinchar a pergunta. Elemento A, 4s1, termina a configuração eletrônica dele. O que você já entendeu então? Que o elemento A, ele possui um elétron na sua camada de valência, que é a quarta camada, logo ele está no quarto período da tabela periódica, com um elétron na família A. É um metal alcalino, pessoal. Logo, você sabe o que é um metal alcalino. Beleza? Agora, a segunda parte da pergunta. Elemento B. O elemento B possui um número atômico de 35. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele lá. 35. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Contando aqui, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Qual que é o período do elemento B? Período 4. A camada de valência dele é a camada 4. Então, número de elétrons na valência, ó, 5 mais 2, 7. Se ele tem 7 elétrons na valência, ele é da família 7A. Logo, pessoal, vocês vão verificar que o elemento B, ele é um halogênio. Então, A é um metal alcalino. B é um halogênio. Metal alcalino com halogênio, pessoal. Que tipo de ligação eles fazem? Metal alcalino é um metal, halogênio é um ametal. A ligação que um metal com ametal faz é uma ligação iônica. Entendeu? Então, justifique essa resposta. Ligação iônica, por exemplo, uma ligação entre um metal e um ametal. Ponto. Certo? Além disso, vai ocorrer a transferência de elétrons. Um elétron desse aqui, ó, transfere para esse halogênio. A tendência na família do metal alcalino de ceder seus elétrons é muito maior. Lembra lá da questão da eletropositividade, que é muito maior nos elementos ali dos metais alcalinos, que quanto maior a eletropositividade, maior o caráter metálico daquele metal também. E nos halogênios, quanto mais ali para a parte direita da tabela periódica, maior a eletronegatividade, consequentemente também é mais fácil ele adquirir elétrons na ligação. Beleza? Então, ligação iônica. Mackenzie. A molécula que apresenta somente uma ligação covalente normal é ligação covalente normal, pessoal. Ou seja, ligação covalente que não vai ser polar. Ou seja, uma ligação covalente normal, não vai gerar polaridade. Flúor. Flúor você vai ver que é um halogênio. Só vai ter uma ligação. Flúor com flúor. Uma ligação covalente. Uma ligação normal. Isso aqui tá correto? Tá correto, pessoal. Uma ligação normal. A molécula é o de flúor. Porque apresenta somente uma ligação covalente normal. Oxigênio, O2, dupla ligação.
CO, você vai ver que tem uma ligação diferente ali, uma ligação... o monóxido de carbono ele faz uma ligação coordenada. O ozônio tem uma ligação coordenada. E a água tem ligação polar. Ligação covalente polar. Beleza? Próximo exercício. 5 amigos da FATEC 2017. 5 amigos estavam estudando para a prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com maior número de nêutrons. Certo? Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Isótopo com maior número de nêutrons. Então, Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro. Colocou lá. Fernanda colocou ferro, 5626. Gabriela, 16. Número atômico do oxigênio é 8. Júlia, 4020. Paulo, 73. E Pedro, 3517. A ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro pessoal, Júlia e Pedro. Júlia, cálcio, 4020. Pedro, cloro, 3517. A ligação, combinação, a ligação química. Então, vamos lá. Cálcio, cloro, 35,5 na realidade. 17. Certo? Fazendo a distribuição eletrônica, você vai verificar que o cálcio aqui, ele vai pertencer à família dos metais alcalinos terrosos, pessoal. Então o cálcio, ele costuma formar esse tipo de íon aqui, ó. 2+, porque ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. É muito mais fácil para o cálcio ele perder os 2 elétrons. O cloro, halogênio, já falamos bastante do halogênio. Halogênio tem a tendência de atrair elétrons, e só um elétron para completar a estabilidade atômica dele. Lembra daquela regrinha lá, ó? O coeficiente de um, a carga de um, vira o coeficiente do outro. Logo, então, aqui, ó. Cálcio, 1. Cl2. O 1 aqui necessariamente não precisa aparecer na fórmula molecular. Então, cálcio Cl2. Cálcio Cl2. Qual o tipo de ligação que é feita nesse tipo de relação, pessoal? Iônica. Nós temos ali o cálcio cedendo os seus elétrons para os 2 átomos de cloro, pessoal. Um cálcio cede 2 elétrons, um para cada átomo de cloro, formando então 2 ânions de cloro, um cátion bivalente de cálcio, e a ligação é feita pela atração eletrostática desses átomos, desses íons, quero dizer. Então, ligação iônica, fórmula do composto formado CaCl2. Alternativa B de bola. Próximo aqui, ó, o FG, analise os esquemas a seguir. Estrutura do composto iônico, daí temos lá, ó, átomo, temos o cátion e o ânion, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Estrutura de um composto metálico, temos lá, ó, cátions, átomos e elétrons livres, beleza? Tendo em vista as estruturas apresentadas, explique a diferença de comportamento entre um composto iônico sólido e um metal sólido quando submetidos a uma diferença de potencial. Vamos lembrar lá das estruturas, das características, pessoal, das ligações. Ligação iônica, quando esse composto iônico está no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque como que vai passar aqui, ó? Não passa, eles estão tudo um perto do outro. Sólido, composto iônico, na sua
no estado sólido, não transmite corrente elétrica porque não tem como difundir isso. Já no composto metálico, a ligação metálica apresenta esse mar de elétrons. Então, se você aplicar uma DDP num composto ali com ligação metálica, vai conduzir tranquilamente. Então, a diferença é que um composto iônico no estado sólido não transmite corrente elétrica, um composto metálico, de ligação metálica, no estado sólido, vai transmitir corrente elétrica tranquilamente. B. Explique por que o comportamento de uma solução de substância iônica é semelhante ao comportamento de um metal sólido, quando ambos são submetidos a uma diferença de potencial. Que a partir do momento que você dissolveu essa ligação iônica, os íons, a ligação iônica tem a propriedade de dissolução iônica em solvente polar. O caso ali, você pegou ali esse sal, essa ligação iônica colocou em água, ocorre a solvatação desses íons, de tal maneira que existe liberdade, então vai sim transmitir corrente elétrica, então. Certo, pessoal? Por isso, além disso, não só em solução, mas se você pegar uma ligação iônica e fundir ela, o composto iônico fundido, ou seja, ele no estado líquido, também é passível de transmitir corrente elétrica. Beleza? Tranquilo? Próximo exercício. O FG. Considerando-se um modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, no inglês VSEPR. As moléculas que apresentam geometria linear, trigonal plana, piramidal e tetraédrica são respectivamente, pessoal, respectivamente, linear, trigonal plana, piramidal, tetraédrica. Lembra lá que essa modelo de repulsão dos pares de elétron da camada de valência, esses elétrons, os pares de elétrons livres, eles vão buscar uma geometria, um arranjo espacial de maior estabilidade. Por isso acaba determinando ali, ele acaba forçando a ligação um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, então ele acaba meio que orientando a geometria da molécula. Partindo desse pressuposto, você verifica aqui, ó, pessoal, linear, vamos ver, ele falou, respectivamente, pessoal. SO2, enxofre, a gente viu já que o enxofre ele vai ter um par de elétrons livres, vai gerar uma alteração na estrutura. Então, SO2 tem uma estrutura angular. BH2, o berílio, ele faz duas ligações. Ele tem dois elétrons disponíveis, faz uma ligação com hidrogênio e outra com outro hidrogênio. Então, berílio, H2, tem sim, linear, beleza. B está no jogo ainda. C, CO2 pula fora. D, CO2, CO2 também. Lembra lá? Por mais que as ligações sejam polares, você tem um dipolo potencial resultante dessas ligações é igual a zero. Então, ele forma uma geometria linear e com ângulo de 180 graus entre as partículas. Consequentemente, também tem essa geometria linear, certo? E BH2 está certo. Então, B, D e E ainda estão no páreo, digamos assim. Trigonal plana, pessoal. Lembra lá, trigonal plana, você vai ter para ter uma geometria trigonal plana, você tem que ter 4 átomos envolvidos na ligação e não pode ter um par de elétrons livres, ou seja, o ângulo de ligação entre as ligações tem que ser de 120 graus, certo? Visto isso, vamos aqui. BF3, boro com 3 fluores, boro não tem par de elétrons livres se você desenhar a molécula, ainda está certo. Fósforo F3. O fósforo, pessoal, ele vai fazer 3 ligações, mas vai restar um par de elétrons livres ainda. Ele está no grupo 5A da tabela periódica. Ele vai ter par de elétrons livres que vai influenciar nessa estrutura. Então, D, não. BF3, boro com flúor 3, a gente viu que sim. Então, estamos entre a B e a E. A terceira estrutura que ele pede é a piramidal. Piramidal são estruturas com 4 átomos, na qual vai sofrer influência de repulsão por um par de elétrons livres, pessoal. Lembra lá, né? Tem um exemplo clássico da amônia? Então, BeH2, BF3, fósforo F3, sim, NH3 também, pessoal. Certo? E por fim ali, ó, pessoal, vamos ver
A tetraédrica. Tetraédrica são 4 ligações, são átomos com 5 átomos, com 4 ligações, na qual, pessoal, lembre que eles vão realizar uma estrutura tetraédrica, vão ter um ângulo de ligação de 109 graus, 28 linhas. E isso, pessoal, se você for olhar entre a B e a E, o SH4, o silício, ele é do grupo do carbono, e o carbono tem essa propriedade de fazer 4 ligações. Logo, silício H4 corresponde já à alternativa correta. Então, a alternativa que você vai marcar aqui, ó, é B de bola. Beleza? O DESC, os tipos de ligações químicas dos compostos NH3, CO2, Fe2O3, Sl2, Ki são, respectivamente, NH3, covalente polar. Então, tira a B, a C já. CO2, covalente polar também, por mais que a ligação é covalente polar. A molécula é apolar, mas a ligação é covalente polar. Logo, então, já tira a B também e só tira a B. Então, covalente polar. Ferro com O3, pessoal, Fe2O3. Você vai ver que é uma ligação de um metal com um ametal, logo é uma ligação iônica. Então, ligação covalente polar, iônica, beleza? Covalente polar, covalente polar, iônica. Opa, beleza? Cl2 é uma ligação covalente apolar, entre dois átomos iguais. Então, covalente polar, iônica, covalente polar, apolar, tá certo? Aqui era covalente polar, apolar. Na realidade, já dá para matar a questão, né? Covalente polar, iônica, covalente apolar, correto. E no final ali, Ki, potássio com iodo, também é uma ligação iônica. Logo, a alternativa correta, alternativa A. Beleza? O EN. A partir dos conceitos da teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência, assinale as alternativas corretas ou corretas a respeito da geometria e da polaridade das moléculas. Primeira afirmação. As moléculas de dióxido de carbono, dióxido de carbono, disulfeto de carbono e difluoreto de xenônio são lineares e apolares. Pessoal, dióxido de carbono, disulfeto de carbono, difluoreto de xenônio são lineares e apolares? Correto. Se você for desenhar ali, dióxido de carbono, gás carbônico, CO2, disulfeto de carbono, CS2, difluoreto de xenônio, F2 lá também. Tudo linear e apolar, porque no final das contas a repulsão dos elétrons, ela é o dipolo resultante dessas moléculas é igual a zero. 2. As moléculas de trióxido de enxofre e trifluoreto de boro não são lineares e, portanto, são polares. Trióxido de enxofre não é polar, não é linear. A mesma coisa, o trifluoreto de boro não é linear, portanto, são polares. Depende, pessoal. Aqui, por mais que eles não são lineares, necessariamente eles não precisam ser polares, porque se você for, por exemplo, desenhar trifluoreto de boro, eles se anulam, pessoal. Logo, a molécula polar, elas são ligações polares, a molécula é apolar, então não. 4. As moléculas de água e de amônia apresentam pares de elétrons livres e polaridade diferente de zero. Verdadeiro, apresentam um par de elétrons livres e a molaridade resultante ali, polaridade diferente de zero. Verdadeiro. 1 e 4. 8. Por apresentarem geometria tetraédrica, as moléculas de metano, de clorometano e de clorometano, de cloroformo e de tetracloreto de carbono, são todas apolares. Tem geometria tetraédrica? Beleza. Mas o fato ali, ó, as moléculas de metano é apolar. De clorometano já é polar. De clorometano também já é polar. Cloroformo vai ser apolar. Cloroformo é apolar. O tetracloreto de carbono
também apolar. Mas na realidade aqui, ó, o clorometano e o diclorometano já são moléculas polares. Então, ó, já liquida aqui a resposta alternativa 8. 16. Todas as moléculas diatômicas são lineares, sendo apolares quando compostas por dois átomos iguais e polares quando compostas por dois átomos diferentes? Correto. Toda molécula diatômica vai ser linear. Se for dois átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade, logo apolar. Se for dois átomos diferentes, vai ter diferença de polaridade, logo são moléculas polares. Beleza? Então, 1, 4, 16, somatório final, 21. Por fim aqui, o ERN. Os ácidos em maior ou menor grau são prejudiciais quando manuseados ou podem causar danos só de enxergarmos perto. Alguns deles em temperatura ambiente são gases. Isso se deve ao fato de apresentarem baixas temperaturas de ebulição, e a sua inalação pode provocar irritação das vias respiratórias. De acordo com a tabela a seguir, determine a ordem crescente das temperaturas de ebulição dos ácidos. Temos o ácido sulfírico, o H2SE, o H2 do telúrio ali. Pessoal, lembra da propriedade de massa molecular associada ao ponto de ebulição. Com exceção da água, que a água vai fazer pontos de hidrogênio, 2 pontos de hidrogênio, e isso já vai aumentar muito o ponto de ebulição dela, existe aquela regrinha na qual quanto maior a massa molecular de uma molécula, maior o ponto de ebulição daquela substância. Logo então, pessoal, pela lógica, o telúrio ali é associado a dois hidrogênios, como ele tem maior massa molecular, ele teria maior ponto de ebulição. O H2SE, o ponto de ebulição é intermediário, e o ácido sulfírico, o menor ponto de ebulição. Visto isso, a alternativa que corresponde a isso, alternativa A. Certo? Pessoal, meus agradecimentos por terem me acompanhado a frente A até aqui. Aguardo vocês nas próximas 2 aulas aí de revisão. Valeu!